Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje a gente vai falar sobre endometriose. Antes de eu começar a falar sobre esse tema muito importante, que é uma doença rara, mas não tão rara, então várias pessoas estão com esse diagnóstico e têm que lidar com esse diagnóstico, né? Eu vou pedir pra você já deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, que assim vocês sempre ficam sabendo quando vídeos novos foram lançados. E também, se quiserem, me sigam nas redes sociais, que eu tô deixando aqui embaixo, Instagram e agora também TikTok. E lá eu posto coisas diariamente, tá? Então se vocês quiserem contato, assim, é mais fácil por lá do que por aqui. Bom, nesse mês, alguns meses na verdade, porque eu sempre gravo os vídeos com antecedência, há alguns meses a Anitta saiu na internet comentando sobre um diagnóstico que ela descobriu de endometriose na bexiga e que ela passaria por uma cirurgia para retirar esse foco de endometriose, e ela comenta que ela teve dor por muitos anos até ela conseguir chegar a uma resposta de o que era essa dor, e no caso dela também tinha infecções urinárias de repetição, enfim, né? E que o diagnóstico era endometriose. E daí esse assunto explodiu e todo mundo começou a falar sobre isso. E hoje nesse vídeo eu vou falar de uma forma resumida, tá? Porque senão é um tema extremamente extenso, mas resumidamente eu vou falar sobre as principais coisas da endometriose, o que é, o que a pessoa sente, como você sabe se você tem ou não, quais são os exames, enfim, para vocês terem ideia do que é essa doença, né? Antes de começar, eu quero relembrar um pouquinho a anatomia, porque vai ser importante falar sobre a anatomia nesse vídeo quando eu for falar das lesões de endometriose. Então, isso aqui é um útero, a gente tem o colo do útero e o corpo do útero. Saindo aqui nas laterais do útero temos as tubas uterinas e ligado aqui, não é bem ligado, tá, mas próximo às tubas, temos os ovários, que também são ligados ao útero através de ligamentos. E o útero, ele está inserido dentro da pelve da mulher. Então ele fica aqui atrás desse ossinho da pubis, que é esse ossinho, né, aqui da frente. Tanto o útero como os ovários, como as tubas uterinas, quando ele está de tamanho normal, ele está todo escondido aqui embaixo desse osso. Ou seja, diferente da gravidez, que você palpa a barriga, mesmo o útero na barriga, se o seu útero tem um tamanho normal e você não está grávida, ele vai estar bem baixinho, bem atrás aqui desse ossinho. E se a gente observa esse útero e essa pelve na lateral, eu não tenho para demonstrar aqui, mas existem duas estruturas que estão bem próximas do útero dentro da pelve. Aqui na frente do útero fica a bexiga, que é onde fica o xixi, e aqui passando por trás do útero fica o intestino, que é o reto sigmoide, e aqui embaixo o ânus, né, a saída ali na vulva. Por que eu tô falando um pouquinho dessa anatomia? Porque quando a gente for falar de aonde estão as lesões da endometriose, vocês precisam ter uma noção da proximidade desses órgãos na vida real. Tô deixando aqui também uma imagem de um corte transversal, assim, né? Se você me corta desse jeito e abre, você tá vendo aqui que existem essas três estruturas também. Bexiga, útero e o intestino, e uma coisa bem pertinho da outra. E agora, falando do útero em si, quando eu abro o útero no meio, nós temos algumas camadas aqui diferentes. Essa camada vermelha é a camada muscular, e a camada mais salmãozinha aqui por dentro chama endométrio. Essa camada do endométrio é a camada de tecido que menstrua. Então, todo mês, esse endométrio, ele cresce, fica bem gordinho e menstrua. Cresce e menstrua. Isso num ciclo menstrual normal, desbloqueado de uma pessoa que não usa hormônios. É isso que acontece com essa camada interna do útero. O que é a endometriose? É quando esse tecido, partes desse tecido, endométrio, que é o tecido que menstrua, está localizada em algum outro lugar. Qual outro lugar? Qualquer outro lugar. Então, se a gente tiver um pedaço do endométrio aqui, vai ser uma endometriose na trompa, na tuba. Se a gente tiver um pouco de endométrio pelo lado de fora do útero, ligado aqui no colo, vai ser uma endometriose de colo. Se a gente tiver um pouquinho de endométrio dentro do ovário, vai ser uma endometriose de ovário. Se um pouquinho desse endométrio migrar lá para a bexiga, vai ter uma endometriose de bexiga, e se migrar aqui para trás para o intestino, vai ter uma endometriose de intestino.
ou esse tecido ele pode estar solto na cavidade, grudado no tecido que recobre os órgãos, que a gente chama de peritônio, e daí a gente chama também de endometriose peritoneal. A endometriose mais comum, que a maioria das pessoas tem, é uma endometriose em alguma parte da pelve. Então esses lugares que eu falei, no peritônio, no colo do útero, ali perto das tubas, né? Mas se você for pesquisar, pode ter endometriose até no pulmão, né, que é totalmente longe daqui, né, ou no diafragma, que é esse músculo respiratório aqui. Ou até uma curiosidade é que pessoas que já fizeram cirurgias, tipo uma cesariana, ela pode ter um pedacinho desse endométrio na parede abdominal, que é a endometriose de cicatriz, por exemplo, né, que em algum momento da cirurgia que abriu lá o útero, esse tecido grudou em algum lugar e ficou aqui na parede abdominal. E qual que é o problema de você ter esse tecido que chama endométrio em algum lugar que não seja o lugar dele, que é dentro do útero? Pensa, se o endométrio ele responde aos hormônios do ciclo menstrual e ele fica bem gordinho e quando muda essa configuração hormonal ele descama e sangra, se está dentro do útero vai descamar, vai sangrar e vai sair pela vagina e isso chama menstruação. Só que se tiver no ovário, vai sangrar dentro do ovário. E se tiver aqui solto na barriga, vai sangrar dentro da barriga. Se tiver no intestino, vai sangrar no intestino. E o problema é que sangue na cavidade abdominal, sangue no meio dos seus órgãos, não é uma coisa normal. Não é para ter sangue livre nesses lugares. O sangue, ele é um líquido muito inflamatório. Ele dói. Então, se você tem lá um tecido que está sangrando num lugar que não era para ter sangue, essa pessoa ela vai ter uma inflamação importante naquela localização e essa inflamação pode causar consequências como dor, que é o mais comum, o principal sintoma da endometriose, mas também pode causar aderências, que é quando uma coisa gruda na outra, tipo, você tem um foco de endometriose aqui, pelo lado de fora aqui do útero, e daí essa tuba gruda aqui, esse ovário gruda aqui, daí fica tipo tudo grudado, não era pra ser assim, entendeu? Isso chama aderência pélvica. Então, esse que é o problema, você ter esse sangramento, esse tecido sangrando em locais que não era para ter sangramento. É isso que é endometriose. Qual que é a causa dela? Por que que esse tecido que era para estar dentro do útero está em outros lugares? Não sabemos. Existem várias teorias que tentam explicar, e eu não vou entrar nelas porque são coisas mais complexas. Nenhuma é certeira, tipo, não, hoje em dia é isso aqui e acabou, tá? Então existem diferentes teorias. Algumas são muito boas para pensar em alguns motivos, mas não explicam outras coisas. Então, assim, é uma coisa que a gente não sabe exatamente a causa e nem porque algumas pessoas têm e outras não, ou porque algumas vezes você pode descobrir um foco de endometriose num exame, por exemplo, e a pessoa não sente nada, enquanto outras pessoas que têm sintomas muito intensos tem, tipo, uma lesão muito pequenininha, entendeu? Então tem algumas coisas que a gente não sabe ainda dessa doença, né? Mas o que se sabe hoje em dia é que ela é uma doença inflamatória. Então, o problema dela é que está ocorrendo uma inflamação nesses locais onde estão esses focos de endometriose. E também uma outra coisa, que é uma hipótese muito forte, é que exista um componente autoimune. Ou seja, algumas pessoas, que são as pessoas com a doença, na verdade tem alguma configuração ali hormonal ou genética ou alguma coisa assim, das suas células de defesa, né, dos seus anticorpos e essas coisas assim da imunidade, que permitam que aquele foco se forme, enquanto outras pessoas não vão ter endometriose, entendeu? Então também essas são algumas coisas importantes assim de falar. E o que a pessoa que tem endometriose sente? Ou se você está sentindo tais coisas, quando que você precisa pensar, será que eu tenho endometriose, né? A principal característica da doença é sintomas, sendo que o principal deles é dor cíclica, ou seja, dor ou sintomas na menstruação. O mais comum são cólicas muito intensas. Tem vídeo aqui falando sobre quando considerar que uma cólica é normal e quando eu pensar que, poxa, será que tem alguma coisa por trás dessa cólica? Então, se vocês quiserem saber mais detalhes, assistam esse vídeo que eu tô deixando aqui no card. Mas, basicamente, se você sente uma cólica que
atrapalha a sua vida, tipo, você tem que ir embora do trabalho, você tem que ir pro hospital, você tem que tomar muito remédio, você, tipo, fica tonta, desmaia, isso não é normal. Não quer dizer que seja endometriose, mas é uma coisa que você deve investigar pra ver o que tá acontecendo, né? Então, cólicas muito intensas ali no período menstrual é o principal sintoma e o mais comum da endometriose. Outros sintomas que podem acontecer são alterações da urina ou das fezes só no período menstrual, tipo sangramento nas fezes no período menstrual, ou sangramento na urina no período menstrual, ou dor para urinar só durante a menstruação, ou dor para evacuar só durante a menstruação. Isso também são sintomas que chamam a atenção, né? Ou que nem, ó, por curiosidade, né? É super raro, mas quem tem endometriose no pulmão vai ter tosse com sangue no período da menstruação. Por quê? Porque ele tá, tipo, menstruando no pulmão, entendeu? Outra coisa muito comum é dor, a manipulação da pelve, então dor no exame ginecológico e principalmente dor na penetração vaginal no sexo. E essa dor da endometriose, ela é uma dor da penetração profunda. Não é uma dor de dificuldade de iniciar a penetração, que é lá na vulva, e sim quando entra e bate no fundo, dói muito. E existem algumas pessoas que têm focos de endometriose na vagina, e daí esses focos doem muito, a pessoa não pode encostar. Então, dor na penetração, cólicas muito intensas ou sintomas de dor ou de alteração da urina e das fezes que aparecem só no período menstrual são aí alguns sinais que devem fazer você pensar que talvez você tenha endometriose. E um outro sintoma, digamos assim, da endometriose, em alguns casos, é a infertilidade. Então, lembra que eu falei que existem algumas pessoas que têm algumas lesões de endometriose, mas não sentem muita dor. Então você poderia ter e não sentir nada. E é isso, você não pesquisou, tipo, tá lá, você não sabe o que você tem. Mas daí você chega o dia que você vai tentar engravidar. Daí você começa a tentar engravidar. Por algum motivo você não consegue engravidar por um período de tempo e vai investigar por que você não está engravidando. E daí você descobre uma endometriose. Isso é menos comum, tá? Os casos... A maioria dos casos a pessoa tem sintomas, como eu já falei, né? Mas um dos sintomas, ou digamos assim, efeitos dessa doença pode ser essa dificuldade de engravidar. Não quer dizer que isso vai te tornar estéril, né? Mas isso pode aumentar o tempo que você precisa para engravidar naturalmente, ou às vezes até, dependendo do caso, enfim, né, indicar um tratamento de reprodução assistida. Então esse também é um possível sintoma, digamos assim, no sentido de que se você está investigando uma infertilidade, né, tô tentando engravidar há X tempo e não consegui ainda, talvez endometriose seja uma das coisas que eles vão pesquisar se você é mulher. E quais são os exames, então, que você pode fazer para descobrir se você tem ou não endometriose? Existem 2 tipos de exames que são os principais para a pesquisa dessa doença. Um deles é a ressonância magnética, que você faz lá, é aquele que você entra numa máquina, né, e tira como se fosse uma tomografia, mas é mais demorado, é mais complexo. Ou você pode fazer um ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Como assim? Ele é um exame que é um pouquinho mais complexo, que você precisa fazer um preparo intestinal como o da colonoscopia, só que um pouco mais leve, mas que você precisa ficar de jejum e tomar uns laxantes aí uns dias antes, para que quando o médico vá fazer o ultrassom transvaginal, o seu intestino esteja vazio, e daí isso facilita que ele veja as camadas ali para identificar se você tem ou não lesões pelo ultrassom. No geral, qual que é melhor? Depende. Se você tem um profissional bem especialista, muito capacitado em ultrassom para pesquisa de endometriose, esse exame costuma ser muito bom. Se você não tem um profissional super bom aí na sua cidade, daí é melhor fazer uma ressonância magnética. Então essas são as 2 formas da gente descobrir, além, claro, de ver a sua história e os seus sintomas e tudo que a gente já conversou até agora, né? Bom, era isso que eu queria falar um pouquinho sobre o que é endometriose, o que ela causa, né? Qual que é o problema dela. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou cortar ele agora. E me deixem aqui nos comentários se vocês querem um novo vídeo falando um pouquinho sobre acompanhamento ou os possíveis tratamentos que existem para essa doença. Lembrando que eu não sou especialista nisso, né? Geralmente quem é especialista nisso é cirurgião. Mas como ginecologista eu tenho aí alguma experiência com endometriose, principalmente com os tratamentos naturais para endometriose dentro da ginecologia natural, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários e se tiverem outras dúvidas também. E até o próximo vídeo.